Torcedor vascaíno, não é apenas de notícias ruins que se vive um Cruz Maltino. Porque olha, torcedor, após todas as últimas informações, se tratando do grupo norte-americano e o processo hoje de falência e de uma decadência financeira que acontece na empresa, nestas últimas horas de sábado, uma grande informação surgiu para animar o torcedor vascaíno e até mesmo reacender uma chama de esperança para esse 2024 que estava praticamente apagada. Eu falo aqui com vocês sobre um cria, sobre inclusive o cria, o craque, o diferente, um jogador que desde o momento que pisou profissionalmente nos gramados de São Januário encantou o torcedor. Felipe Coutinho, jogador de Barcelona, jogador de Liverpool, jogador de Bayern de Munique, jogador de seleção brasileira, de Copa do Mundo, pode estar voltando ao Vasco da Gama no meio deste ano. A gente, é claro, vai trazer todas as informações a vocês sobre essa loucura que pode, mesmo diante de tantas dificuldades, estar acontecendo. Vascaíno, enfim, uma boa notícia. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está aqui no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado, ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Contamos muito com você, contamos muito com a sua ajuda, com o seu apoio, com a sua inscrição, que é de suma importância para o nosso crescimento. Agradeço primeiramente pelos 128 mil inscritos que chegamos hoje no sábado e agora é olhar para frente e mirar os 129 mil. E adianto aqui também, tem muita gente chegando ao nosso canal e não se inscrevendo. Alô Vascaíno, você, a sua inscrição é essencial. Então é rápido, é fácil. Se inscreva, além disso, curta também o nosso vídeo, ou seja, deixe seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. E também pegue o link desse vídeo e mande aí para todos seus amigos vascaínos. Show, Vascão? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Antes, porém, de entrar no assunto Felipe Coutinho, eu quero falar com vocês sobre algo que aconteceu nestas últimas horas, se tratando do grupo norte-americano que hoje detém ainda 70% das ações do nosso Vasco da Gama. Não podemos separar as coisas. Não é porque a gente vai ficar feliz com a possibilidade muito viável hoje, inclusive, de acontecer do retorno do Coutinho à colina histórica, que a gente vai se iludir e esquecer do que acontece com o grupo norte-americano. Não podemos fazer isso. No Vasco da Gama em si, o torcedor vascaíno se acostumou a, quando acontece algo bom, esquecer do algo ruim. E não pode ser assim. O torcedor que é passional tem que deixar um pouquinho a sua paixão de lado e colocar um pouquinho do seu racional. Né? Porque surge uma notícia boa, uma notícia que é possível, um retorno grandioso, que nós vamos esquecer do que a 777 está fazendo no mundo e isso vai acabar resvalando no Vasco. Então, torcedores, calma. O que está acontecendo? Vamos relembrar que a gente tem uma informação para trazer aqui a vocês de um clube que se manifestou nessa manhã de hoje com relação ao grupo norte-americano. Ontem a gente teve a informação pela parte da manhã que após todas as dívidas, todas as fraudes, tudo que foi divulgado sobre o grupo norte-americano, a 777 contratou uma empresa especialista em gerenciamento de crise e reversão para racionalizar os seus investimentos no futebol e selecionar o caminho mais lucrativo para as empresas que fazem parte da 777 Partners. Em paralelo a isso que está acontecendo, esse grupo já confirmou, ao lado da 777 Partners, que o Standard Liège, um clube da Bélgica, do conglomerado da 777, estará à venda. A 777 não vem pagando o que foi prometido ao Standard Liège. O Standard Liège hoje sofreu uma sanção financeira pelo futebol belga. O Standard Liège, nesse momento, não vai pagar os salários dos seus funcionários até o final desta temporada. Passa por uma grave crise financeira. Os ex-sócios da empresa que venderam parte do futebol de Standard Liège a 777 Partners entraram na justiça pedindo a penhora e o retorno da venda, ou seja, para fazer com que a venda venha a ser cancelada do futebol de Standard Liège ao grupo norte-americano. Essa situação é de calamidade total na Bélgica. Então, na Bélgica, o grupo norte-americano está ruindo. Na Inglaterra, o
grupo norte-americano tentou entrar na Premier League comprando o Everton, foi barrado, não vai comprar. Hoje o Everton deve ser adquirido pelo mesmo grupo que detém o comando da McLaren, uma empresa que tem uma empresa de Fórmula 1, né, que tem um carro, uma franquia, perdão, na Fórmula 1. Então o castelo na Inglaterra nem chegou a ser construído, não saiu do zero, né, parou por aí. Na Itália também a situação está ruim. Hoje o Genoa passa por uma crise financeira. Hoje o Genoa deve a vários clubes que comprou atletas, comprou ativos e pagamentos não foram realizados. Hoje o Genoa é um clube que não tem a licença da UEFA para disputar competições da UEFA, como a Liga dos Campeões, a Liga Europa, por falta de pagamento. Hoje o Genoa ele ainda não pagou a licença para disputar a primeira divisão do Campeonato Italiano do ano que vem, da próxima temporada. Essa data vai até o dia 15. Se até o dia 15 o Genoa não pagar, mesmo na primeira divisão, confirmando a permanência, não joga a Série A do Campeonato Italiano. Então na Itália a situação está ruindo. Na França a situação também está ruindo, com o Red Star, técnico saindo, indo para outro clube, pedindo demissão do clube francês. Também no conglomerado 777 Partners temos Johannes Spores, que é o diretor-geral do grupo, pedindo para sair, negociando com o Newcastle do futebol inglês. Então tá ruindo. E no Brasil não é diferente. No Brasil a gente tem o Vasco que deve para o Atlético, pela compra do Jair e do Paulo Henrique. A gente tem o Vasco que deve ao New Old Boys. Um Vasco que deve a vários outros clubes pelas compras feitas nessa temporada. É um Vasco que não paga. É um Vasco que também passa por uma situação financeira muito complicada. E a 777 hoje vai decidir de forma individual a cada um de seus clubes o que será feito. Se vai vender, se não vai. Eu acho que o Vasco será vendido sim. Mediante a crise financeira que hoje vive o grupo norte-americano, vai ser uma situação de não ter como não vender o Cruz Maltino. Mas, acima de tudo, o grupo norte-americano vai avaliar caso a caso a situação. Porém, vascaíno, mesmo, né, que a 777 não tem interesse de vender o Vasco, há a possibilidade de Pedrinho, como a gente trouxe pela parte da manhã, arrancar as ações do grupo norte-americano. Por quê? Porque hoje quem comanda o Vasco da Gama não é mais sequer a 777. Josh Wander e Steven Pasco, que eram, né, os grandes nomes da 777 Football Group, nesse momento foram tirados do conselho, e a Nutmeg Acquisitions LLC, uma empresa sediada em Delaware, nos Estados Unidos, é que controla o portfólio das equipes de futebol da 777 Partners. Então antes, 777 Football Group, que controlava o conglomerado da 777 Partners dos clubes de futebol, quem hoje comanda o conglomerado de clubes é a Nutmeg Acquisitions LLC, com Don Dressfield, o alemão, sob o comando, sendo o grande responsável por cada clube de futebol. Então houve uma mudança na estrutura, houve uma mudança no responsável pelo Vasco, pela Genoa, pelo Standard de Liège, pelo Hertha Berlim. Isso é configurado como uma mudança de dono. E não à toa, né, a gente trouxe pela parte da manhã a vocês e volta a repetir. O Pedrinho, no caso, atual presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, estará enviando em breve uma notificação aos executivos do grupo norte-americano para entender o que está acontecendo. Para colocar no português correto, que palhaçada é essa que hoje a 777 está fazendo no Vasco da Gama, de trocar de dono, sem falar o que está acontecendo, e automaticamente, diante dessa troca, dessa mudança, rompendo com o contrato assinado com o Vasco e rompendo com o regulamento da lei da SAF do futebol brasileiro. Então é ficar de olho. Hoje, né, a gente sempre está trazendo aqui, vamos falar tudo o que está acontecendo. O Hertha Berlim, que é um clube alemão que o grupo norte-americano adquiriu há pouco tempo, se manifestou nas redes sociais dizendo: no momento estamos recebendo muitas mensagens sobre relatórios atuais sobre o nosso parceiro estratégico 777. Também tomamos nota dos desenvolvimentos atuais em torno do grupo de futebol 777. E prossegue ainda o Hertha Berlim, falando: neste ponto é importante salientar que o grupo de futebol da 777 não só cumpriu todas as obrigações contratuais para conosco, como até efetuou antecipadamente pagamentos acordados. E finaliza com as seguintes palavras: diante das suas dúvidas, também podemos deixar claro que não houve alterações na posição acionária da 777 no Hertha Berlim. De qualquer forma, as alienações das ações da 777 exigiriam nosso consentimento devido aos requisitos legais. Então, o grupo norte-americano, de acordo com o próprio Hertha Berlim nas redes sociais, comunicando ao seu torcedor, até o momento não está devendo nada na Alemanha, mas não surpreendam-se em breve. A bomba, como caiu na Itália, como caiu também, né, com relação à França, a Inglaterra, pode também estar caindo agora na Alemanha. Fica ligado e ver as cenas dos próximos capítulos. Show de bola, Vascão?
Vambora para trazer novidades aqui? Antes, porém, de falar com vocês sobre essa situação de Coutinho, quero trazer uma informação que a gente acabou de ter. A CBF, nessa semana, ela recebeu um ofício, né, no caso do Ministério do Esporte, o ministro do Esporte do Brasil, enviou um ofício à CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol, pedindo a interrupção temporária do Campeonato Brasileiro mediante a tragédia no Rio Grande do Sul. A CBF, nestas últimas horas, né, através do ofício emitido pelo Ministério do Esporte, pediu para que os clubes participassem desse ofício e principalmente se posicionassem de forma formal sobre a paralisação do Campeonato Brasileiro em função de tudo que vem acontecendo na região sul, né, do nosso país. E acabamos de ter uma informação dada pela jornalista Monique Vilela, que neste exato momento o Vasco da Gama se manifestou, ao lado também de todos os clubes da Liga Forte União, uma liga que vem se formando e o Vasco da Gama participa dela, para reformular o nosso Campeonato Brasileiro. E o Vasco, ao lado de outros clubes, se manifestaram a favor da paralisação do Brasileirão. Então, torcedor vascaíno, é o seguinte: não se surpreendam se em breve o Campeonato Brasileiro parar. Não se surpreendam se essa agora for a última rodada antes da paralisação do Brasileirão. O Vasco se mostrou completamente favorável à paralisação. O Atlético Paranaense, que representa a Liga Forte União, enviou, né, esse ofício para a CBF afirmando que os clubes do bloco são a favor de paralisar o Campeonato Brasileiro. Então, ficar de olho, né? Pode ser que isso aconteça o quanto antes. Só para trazer quem são os clubes, né? Atlético Paranaense, América Mineiro, Atlético Goianiense, Avaí, Botafogo, Brusque, Chapecoense, Botafogo de São Paulo, Ceará, Criciúma, CRB, Cruzeiro, CSA, Cuiabá, Figueirense, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Ituano, Juventude, Londrina, Mirassol, Náutico, Novo Horizontino, Operário de Ponta Grossa, Ponte Preta, Sport, Tombense, Vasco e Vila Nova. São esses os clubes aí que se manifestaram favoráveis à paralisação do Brasileirão. Então o Vasco aí batendo na mesa e pedindo para que o quanto antes o Campeonato Brasileiro pare. Inclusive hoje pela parte da manhã também rolou um treino aberto do Atlético Mineiro, um treino para que torcedores pudessem estar presentes e ajudar com suas doações, o Rio Grande do Sul, e foi um tema muito abordado, né? Como o próprio Hulk falou, nesse momento o presidente do Atlético Mineiro também se posicionou, no caso Sérgio Coelho, também sobre a ideia de paralisar o Brasileirão, isonomia com a competição, empatia com as pessoas do Sul. Então, vascaíno, tudo indica que em breve aí teremos a paralisação do Brasileirão. Show de bola, Vascão. Vamos fechar o vídeo então? Vamos falar sobre o Felipe Coutinho, vamos falar sobre o que você aí tá querendo e muito ouvir. Que pode parecer loucura? Pode. Mas é a grande realidade. Hoje, vascaíno, ele, Felipe Coutinho, tende a voltar para o nosso Cruz Maltino. Nesse momento, Felipe Coutinho, um atleta que pertence a um clube do Catar, um jogador diferenciado, um jogador importante, um jogador de nível internacional, mas que está apenas emprestado ao Al Duhail. Ele pertence ao Aston Villa, está no Aston Villa desde o ano de 2021, foi comprado por um valor milionário, inclusive pelo Aston Villa. Na época, o clube inglês pagou em torno de 100 milhões de reais pela compra de Felipe Coutinho junto ao Bayern de Munique. É um jogador que destacou no Aston Villa sob o comando de Steve Gerrard, ex-jogador do futebol inglês e que nesse momento é técnico. Se encantou com o futebol de Felipe Coutinho e pediu ao Aston Villa para adquirir os direitos econômicos do brasileiro. O Aston Villa comprou, pagou um alto valor, porém logo em seguida o Gerrard saiu do Aston Villa e o futebol do Coutinho começou a cair. Ele na temporada 22-23 teve apenas 22 partidas e um gol marcado, e nesta última temporada o Aston Villa chegou a um consenso que era necessário emprestar o atleta. E emprestou ele ao futebol do Catar. Hoje os números do Coutinho por lá são até números muito bons. Ele tem 21 jogos, como a gente trouxe, né, 7 gols e 3 assistências. Mas o contrato dele se encerra no Catar. E ele vai ter que procurar um outro clube, porque o Aston Villa não quer a sua permanência. E tem um clube aqui do Brasil que tem um grande interesse nele, que é o Cruzeiro. O Cruzeiro hoje vai passar por uma grande reestruturação em todos os aspectos, financeiros, administrativos, dentro das 4 linhas, ou seja, com relação ao seu projeto esportivo. O Cruzeiro vendeu a sua SAF, Ronaldo vendeu a SAF do Cruzeiro para o Pedrinho. Pedrinho, nesse momento, é o novo CEO da SAF Cruzeirense, o novo dono da SAF Cruzeirense, é uma pessoa muito endinheirada, dono dos mercados BH,
mercados, no caso, de Belo Horizonte. É um milionário, assim, né, de fato, alguém muito diferente. E o Pedrinho quer colocar o Cruzeiro lá em cima. Hoje o Cruzeiro negocia, por exemplo, com o Clássico, goleiro do Corinthians. E o Cruzeiro colocou o Felipe Coutinho como um dos nomes como prioridade para a temporada de 2024. O Cruzeiro foi até o Coutinho, de acordo com informações do jornalista Everton Guimarães. Porém, na ida do Cruzeiro ao Coutinho para negociar a viabilidade de um negócio, o staff de jogador confirmou que, nesse momento, o interesse de Felipe Coutinho quanto a um retorno ao Brasil não é investir a camisa do Cruzeiro, mas sim o Vasco. Hoje, a prioridade, de acordo com informações, é o Vasco da Gama. O staff dele quer que Coutinho siga para o Cruz Maltino. Isso significa que o Coutinho vem para o Vasco? É claro que não. Isso vai depender do Vasco. A prioridade do Coutinho é vestir a camisa do Vasco. Mas o Vasco também tem que querer. A gente viu há pouco tempo atrás um episódio semelhante, lá no início do ano passado. O Paulinho queria vestir a camisa do Vasco. E a cada dia que passa, a gente tem mais confirmações de pessoas próximas ao Paulinho que dizem: Paulinho estava doido para vestir a camisa do Vasco. O que Paulinho mais queria era vestir a camisa do Vasco. Paulinho sempre bateu na tecla do sonho de vestir novamente a camisa do seu clube do coração. Mas o Vasco não o valorizou, enquanto o Atlético valorizou, o contratou. E hoje ele é um dos grandes destaques do futebol brasileiro. Então não adianta, meu amigo, o atleta querer se o clube não fizer por onde. O Vasco quer, mas será que vai fazer por onde? Pelo retorno do Coutinho? É isso que depende. O Cruzeiro segue muito forte nas tratativas. E a gente teve informações agora há pouco que esse contato entre Felipe Coutinho e Vasco já acontecem. Além do interesse do Coutinho hoje retornar, o Vasco também tem interesse, mas volto a repetir, não adianta apenas o interesse, o Vasco tem que fazer por onde. E nesse momento o Vasco da Gama já conversa com o Coutinho há algumas semanas. A vontade, volto a repetir, de Coutinho é retornar ao Vasco. A vontade do Vasco é ter Coutinho. Apesar das dificuldades hoje na mesa, como o contrato longo com Aston Villa, tem contrato com o clube inglês até ao meio do ano de 2026. Um contrato milionário. O Aston Villa pagou 100 milhões de reais pela compra dos direitos econômicos do Coutinho. O Vasco não é um clube que gasta muito, ainda mais por um jogador como ele de 30 e poucos anos de idade. Tem suas dificuldades. É um nome que interessa. Não é uma negociação simples, mas dependendo da vontade de ambas as partes, pelo que tudo indica, esse negócio pode sim acontecer. E tem grandes chances de acontecer. A gente vê um Felipe Coutinho muito sozinho não, né? Porém, ele não costuma falar muito, né, sobre essa situação. É um nome que nunca foi de falar publicamente sobre esse retorno ao Vasco da Gama, sobre esse sonho de vestir novamente a camisa do Gigante da Colina. Mas, de acordo com as últimas notícias que tivemos nessas últimas horas de sábado, Felipe Coutinho diz muito a pessoas próximas a ele sobre esse sonho de vestir novamente a camisa do Cruz Maltino, onde ele foi tão feliz. E não apenas vestir a camisa do Vasco, como conquistar grandes coisas com o Cruz Maltino. A prioridade de Coutinho no Brasil sempre será o Vasco da Gama. E existe o desejo mútuo no Vasco para o retorno de Coutinho, quanto ao desejo de Coutinho de retornar para o seu clube do coração. E aí, torcedor vascaíno, qual é a sua opinião sobre isso? Coutinho seria um baita de um reforço? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Um sábado agitado, sábado movimentado, com muitas novidades. Já, é claro, estaremos aí de volta com o nosso Boa Noite Gigante, contando muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.